Meus irmãos, graça e paz, que Deus esteja nos abençoando nessa noite, nessa reunião de oração, onde nos colocamos diante do nosso Deus com muita humildade para falarmos com Ele, também ouvirmos o que Ele tem para falar ao nosso coração nessa noite. Vamos estar neste momento abrindo a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo de número 5, o verso 10 e o verso de número 11. 1 Pedro, no capítulo de número 5, os versos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos ter uma oração de adoração nesse momento. Eu quero convidar a nossa irmã, Dona Neide, que faça essa oração, uma oração de adoração. Vou entregar o microfone para a senhora orar. Deus, ó Deus Santo, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és Deus soberano, Deus grande, Deus único. Te louvamos, ó Pai, porque aprove ao Senhor chamar os Teus para pertencerem a Ti. E que o Senhor mesmo esteja fazendo, ó Pai, o que a Tua palavra afirma, fortificando, ó Pai, a vida do Teu povo. Que independente, ó Deus, das circunstâncias vivenciais, nós possamos, ó Pai, viver para o louvor do Teu nome. Que o Senhor mesmo, ó Pai, esteja aceitando a nossa adoração. Ó Pai, sabemos que de lábios imperfeitos, porém direcionadas, ó Pai, a um Deus perfeito, a um Deus soberano, gracioso, a um Deus de misericórdias. Nós louvamos, nós adoramos o Teu nome por esse momento, ó Pai, em que podemos cultuar a Ti, unidos, ó Pai, como povo Teu. E nós oramos ao Senhor, gratos, em nome do Teu bendito Filho, Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos estar neste momento entoando o hino de número 32. Hino de número 32.
desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vamos ainda estar abrindo as nossas Bíblias em 1 Pedro ainda, no capítulo de número 3, o verso 18. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 18, que diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Nós que acreditamos no Senhor Jesus, que acreditamos em Deus, cremos também que Ele mandou o Seu Filho único para morrer em nosso lugar, para se fazer sacrifício em nosso lugar, porque nós, como seres humanos pecadores, miseráveis, não teríamos condições de morrer uns pelos outros. E aprove a Deus mandar o seu único filho para morrer a pior morte que havia naquela época, que era a morte de cruz, para nos dar o perdão, para nos dar aquilo que nós mais precisamos todos os dias na nossa vida para vivermos bem com Deus, o perdão do nosso Senhor. Através daquela morte, cada um de nós, hoje nós temos acesso ao perdão de Jesus. Mas é necessário que nós venhamos todos os dias a confessar ao Senhor as nossas fraquezas, as nossas limitações, aquilo que entendemos que nós fazemos e que não é do agrado do Senhor. Portanto, nesse momento, vamos ter alguns momentos de oração silenciosa, onde nós vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, sabedores de que o Senhor é o único que pode nos dar o perdão que nós precisamos para viver uma vida tranquila contigo. Que o Senhor nos ensina a reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que nós fazemos que não é do Teu agrado, que está, ó Pai, que não está em conformidade com a Tua palavra. Que o Senhor nos ensina a sermos humildes, nos consagrarmos a Ti, nos colocarmos diante do Senhor todos os dias, para que possamos confessar ao Senhor aquilo que é errado, aquilo que é fraqueza em nós. Obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós e tem olhado para nós não segundo as nossas falhas, os nossos pecados, mas tem olhado para cada um de nós com olhos de misericórdia. Nós te agradecemos por isso. E mais uma vez, nós pedimos que o Senhor esteja nos perdoando, tirando tudo aquilo que não é do teu agrado da nossa vida, limpando o nosso coração, para que possamos sempre ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, meu Deus. Vamos ainda abrir as nossas Bíblias, no mesmo livro, 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 9,
verso 3 ao verso de número 9. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, nós temos uma vida prometida com o Senhor após essa vida aqui. Nós temos uma promessa de habitarmos com Deus eternamente, de habitarmos com o nosso Senhor Jesus para sempre. Enquanto esse dia não chega, onde nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus, nós precisamos louvá-lo. Nós precisamos continuar adorando a esse Deus, que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nesse momento, então, nós vamos entoar algumas canções que falam do nosso Senhor Jesus Cristo, falam da sua bondade para com as nossas vidas e que nós possamos buscá-lo todos os dias da nossa vida e buscarmos também a sua presença para cada um de nós. Vamos estar louvando ao Senhor neste momento. Busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, nada pode, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Livre acesso. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa teu rio passar em minha vida, Curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprender mais da tua palavra, Senhor, esteja nos abençoando nesta noite, ó Pai, esteja aceitando o nosso louvor na tua presença, Senhor, que a gente sempre esteja andando nos teus santos e retos caminhos, Senhor. Tira tudo aquilo que não lhe agrada do nosso coração, Senhor, e nos guie para os teus caminhos, ó Pai. Esteja abençoando o Rodrigo nesta noite, Senhor, para falar da tua palavra, Senhor, use ele, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós vamos neste momento abrir as Sagradas Escrituras no texto da nossa meditação nessa noite, que se encontra em Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso de número 25. Tiago, no capítulo de número 1, o verso 22 ao verso de número 25. Pois eu vou pedir o Samuel e a Maria também que fique de olho tanto no grupo da igreja quanto na transmissão no Facebook e no YouTube, para ver se algum irmão vai colocar algum pedido também para a gente poder estar orando ao final da nossa reunião de oração. Tiago, no capítulo 1, o verso de número 22 ao verso de número 25. Diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos estar orando mais uma vez. Senhor, graças nós te damos pela oportunidade grandiosa de estar na tua casa, podendo adorar, podendo também, ó Deus, louvar o teu nome. Nós sabemos que só o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso culto. Queremos, ó Deus, nesse momento que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos, ó Deus, entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Abençoa também todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, de cada coração também, e que nesse momento também o Senhor possa falar ao coração deles. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós vamos estar falando nessa noite um pouquinho sobre o valor das Sagradas Escrituras para a nossa vida. O valor da palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas são de grande importância para as nossas vidas. É nela que nós aprendemos como todas as coisas começaram, é nela que nós aprendemos como tudo veio acontecendo no decorrer da história, até que se chegasse até nós. É na Bíblia que identificamos a maneira que devemos viver o nosso dia a dia frente às tantas situações que nos cercam. É pela palavra de Deus que encontramos todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida de fé. Como já sabemos e sempre falamos, a palavra de Deus ela é considerada a nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos de andar corretamente como a Bíblia nos ensina. E com toda certeza, muitas vezes nós somos falhos em praticar essa palavra, pois nós somos pecadores e não conseguimos cumprir essa palavra, andar de conformidade com ela em todo o tempo. Por isso nós sempre também nos colocamos diante do Senhor para pedirmos o perdão, que também é algo bíblico para as nossas vidas. Pedir o perdão por não conseguirmos andar de conformidade com a palavra do Senhor em todos os momentos. Devemos ser gratos a Deus pela vida daqueles que com afinco dedicaram a sua vida a traduzir a Bíblia
para as outras línguas. Em nosso contexto, somos gratos a Deus pela vida de João Ferreira de Almeida, entre outros que se dedicaram aí na tradução da nossa Bíblia para o português. Sobre a veracidade da Bíblia, quando estudamos um pouco a fundo sobre como foram encontrados os textos, como foram reunidos todos esses textos que nós temos à mão hoje, vamos observar fatos e evidências de que a Bíblia é totalmente verdadeira. E não há dúvidas de que todo o seu conteúdo é uma revelação do próprio Deus ao ser humano. Para muitos que não acreditam em Deus, que não acreditam no Senhor Jesus Cristo, ela se torna apenas um livro de história, onde há muita coisa sem explicação e não há como entender pela nossa pequena mentalidade humana cheia de pecado. Para nós cristãos, a Bíblia é entendida não pela nossa visão ou entendimento humano, mas pela instrução do Santo Espírito do Senhor. Conseguimos crer em cada palavra que diz, que a palavra do Senhor nos diz, pela fé em Deus, a qual Ele mesmo coloca em nosso coração. Precisamos muito agradecer ao Senhor, agradecer a Deus, porque hoje nós temos aqui em nossas mãos todos os livros reunidos, com muita facilidade para podermos desfrutar da leitura, do aprendizado da palavra do Senhor. A Bíblia tem um valor muito grande para as nossas vidas. Reconhecendo esse valor, quero destacar aqui com os irmãos algumas áreas, dentre muitas, que a Bíblia ela nos ajuda a caminhar em nossas vidas. Algumas áreas que a Bíblia ela é de extrema importância para cada um de nós. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui os irmãos que a Bíblia ela fortalece o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fortalece o nosso relacionamento com Deus. Quando aceitamos o Senhor Jesus como o único Salvador de nossas vidas, quando nós temos aí o nosso encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que nós nos tornamos novas criaturas. Temos assim, então, um novo modo de viver, um novo modo de pensar, obedecendo às Sagradas Escrituras, obedecendo aquilo que a Bíblia nos coloca como verdade. A partir de então, nós começamos um relacionamento com o nosso Criador, o autor da nossa vida. E esse relacionamento ele deve se fortalecer em todo o tempo, mediante a leitura e o conhecimento das Sagradas Escrituras, ou seja, mediante a revelação do próprio Deus a nós através das Escrituras. No início, quando nos convertemos, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, somos como criancinhas recém-nascidas, dependendo de um leite espiritual para continuarmos se desenvolvendo, crescendo. No decorrer do tempo, é necessário uma comida mais sólida para que possamos nos fortalecer e desenvolvermos em nosso relacionamento com Deus. Desenvolvermos o nosso crescimento em Cristo. Esse processo de crescimento em nosso relacionamento com Deus deve nos proporcionar muita alegria. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós podemos conhecer mais sobre o nosso Deus, sobre o seu poder, sobre as suas maravilhas, sobre o que Ele pode fazer na vida de um ser humano, sobre a mudança que Ele pode fazer na vida de um ser humano. É maravilhoso quando nós conhecemos o poder de Deus. É maravilhoso quando olhamos para toda a criação e vemos que foi criada por esse Deus e até hoje Ele continua sustentando a sua criação. Você pode dizer, como o profeta Jeremias, no capítulo de número 15, versículo 16, a parte B, as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Será que nós também podemos dizer a mesma coisa que o profeta Jeremias disse?
Tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Será que nós sentimos realmente alegria quando nós lemos a palavra do Senhor? Temos alegria quando lemos a Bíblia? O salmista faz questão de enfatizar que os ensinos de Deus são mais preciosos que o ouro. São mais doces que o mel. Ou seja, deve ser agradável, gostoso conhecer mais sobre o nosso Criador, mediante a leitura das Sagradas Escrituras. À medida que estudamos a palavra de Deus, vamos descobrindo como deve ser o nosso relacionamento com o nosso Deus. À medida que vamos conhecendo mais do Senhor nas Sagradas Escrituras, nós vamos crescendo também no conhecimento dele e vamos alcançando aí alguns patamares maiores com o nosso Senhor em questão de vida espiritual. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é importante para as nossas vidas. Em primeiro lugar, porque ela fortalece o nosso relacionamento com o nosso Deus. Ela nos fortalece no relacionamento com o nosso Criador. Em segundo lugar, a Bíblia, ela nos prepara para as batalhas. A Bíblia nos prepara para as batalhas. A nossa vida cristã é uma verdadeira batalha entre o velho homem e o novo homem em Cristo. Entre as velhas práticas e as atitudes do nosso novo caráter em Cristo. Por isso, em todo tempo nós lutamos. Há uma batalha muito grande entre o nosso velho homem e o nosso novo homem. O apóstolo Paulo, ele sentiu isso ao dizer em Romanos 7, 21, que diz: quando quero fazer o que é bom, só sou capaz de fazer o que é mal. Dentro de mim, sei que gosto da lei de Deus, mas vejo que uma lei diferente age no meu corpo. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Com toda certeza, nós também já nos encontramos nessa situação que o apóstolo ressaltou. Mesmo conhecendo aquilo que é a verdade para as nossas vidas, muitas vezes há uma grande luta em querer realizar o certo e fazer aquilo que é errado. E muitas vezes o que é errado acaba atraindo mais o nosso olhar. A orientação de Paulo para cada um de nós que está em Gálatas 5,16. Deixem que o Espírito de Deus dirija as suas vidas e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Há uma luta muito grande entre o velho homem e o novo homem em Cristo. E nós precisamos estar preparados para essa batalha. Preparados para lidar com todas as coisas que muitas vezes o mundo tem nos oferecido como algo bom. Talvez seja bom para o velho homem, mas não para o novo homem em Cristo. Por isso devemos estar preparados, firmados nessa palavra, porque a Bíblia, ela nos ajuda em nossas batalhas. Além da luta entre o velho e o novo homem, a vida cristã também é uma batalha para defender a nossa fé. A vida cristã é uma batalha para defendermos a nossa fé. É com a espada do Espírito, a Bíblia, que podemos combater ideias e teorias que vêm de desconformidade com a palavra de Deus. E quanto nós temos visto surgir essas ideias, essas teorias contrárias à palavra de Deus em nossos dias. E precisamos estar preparados, firmados, arraigados na palavra do Senhor, para que possamos saber defender a nossa fé. Sabemos responder sobre a nossa fé quando muitas vezes as pessoas nos perguntam: por que você acredita em Deus? Por que você vai à igreja? Por que você acredita na Bíblia? Um livro tão antigo, você ainda continua acreditando nele? Isso é só história. Nós precisamos saber responder essas pessoas.
devemos, como os bons servos de Deus, defender o Evangelho, não com as nossas próprias palavras, mas com a própria Bíblia. Com o próprio testemunho da mudança que Deus, o próprio Deus, nosso próprio Criador, opera em nossas vidas. Devemos testemunhar aos homens, devemos testemunhar no mundo lá fora aquilo que Deus fez em nós, aquilo que Deus tem operado em nossas vidas. Hoje em dia existem muitas seitas e grupos religiosos que estão aí propagando falsas doutrinas. Precisamos ler e estudar as Escrituras, para que não sejamos, como diz Efésios 4,14, como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Estas, por meio de armadilhas, levaram os outros a caminhos errados. Devemos estar firmes. Devemos ser conhecedores da palavra do Senhor. Para quando alguém nos pedir prova daquilo que nós acreditamos, nós saibamos responder. Quando alguém chegar com alguma teoria onde não está de conformidade com a palavra do Senhor, nós sabemos também defender a nossa fé. A Bíblia nos prepara para as nossas batalhas. Se nós não comermos diariamente nossa comida, todos os dias, não nos alimentarmos de forma correta, com toda certeza iremos nos tornar fracos, fisicamente falando. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual quando deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos de orar ao Senhor, nós vamos nos tornar fracos espiritualmente. Cristo nos manda ser testemunhas de sua palavra. Nós podemos destacar também um terceiro ponto, que a Bíblia é muito importante para as nossas vidas, é que a Bíblia, ela deve dirigir a nossa vida. A Bíblia deve dirigir a nossa vida. Deve dirigir a nossa conduta. É preciso que a nossa conduta, nosso modo de vida, seja condizente com as nossas crenças. Se Cristo é o nosso Salvador e Senhor, é claro que as suas palavras devem decidir a nossa conduta. Em João 14,15, o próprio Cristo disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, frisa a necessidade de manter a fé e, ao mesmo tempo, ter uma consciência tranquila. Se você não está andando de acordo com os princípios bíblicos, nunca vai ter uma consciência tranquila. Tiago fala em sua epístola sobre as pessoas que são meros ouvintes da palavra, mas não vivem a palavra. Que foi o texto que nós lemos para a nossa meditação. Jesus também fala que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Como nos diz em Mateus 7, o versículo de número 24. Eu e você, nós somos somente ouvintes ou somos também praticantes? Devemos nos perguntar isso. Devemos fazer uma autoanálise da nossa vida. Nós só conhecemos as Sagradas Escrituras ou nós também conseguimos praticá-la? Ou tentamos praticá-la de uma forma correta? A Bíblia está cheia de exemplos de vida e mandamentos que nos mostram como devemos caminhar. E é por ela que devemos medir o nosso comportamento. No Salmo 119, versículo 108, nos diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, para nos mostrar o caminho em que devemos trilhar. Mas para que ela seja luz para as nossas vidas, nós precisamos lê-la. Não adianta guardá-la
em um lugar na nossa casa, ou deixar como se fosse um quadro exposto. Não adianta uma Bíblia aberta na sua casa sem você ler. A Bíblia não é para ser um amuleto. A Bíblia é para ser lida, entendida, a revelação de Deus para cada um de nós. Não devemos deixar a nossa Bíblia lá na prateleira e só pegar quando vimos para a igreja. Se torna errado também. Temos que lê-la todos os dias e buscar a orientação do Espírito Santo para podermos entendê-la. Então, meus irmãos, nós podemos concluir que, em primeiro lugar, a Bíblia fortalece o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia também, ela nos prepara para as nossas batalhas em nossa vida. A nossa luta do velho homem contra o novo homem, ou seja, a vida que você levava antes de aceitar a Cristo e agora a sua nova conduta, depois que você o aceitou como único e suficiente Salvador. E a Bíblia também, ela deve dirigir a nossa conduta. É dessa forma que nós devemos viver. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver de conformidade com a sua palavra. Não é fácil, com toda certeza. Mas também não foi fácil para os que viveram antes de nós. Grandes servos do Senhor que se colocaram aí diante dele para levar esse evangelho também tiveram suas lutas. Também tiveram seus momentos onde não caminharam com Cristo. Davi, por exemplo, foi chamado de homem segundo o coração do Senhor, de Deus. Mas também teve seus momentos de fraqueza. Pecou e teve que se arrepender para ser usado ali por Deus novamente. Então, meus irmãos, que Ele nos ajude a sermos servos, não somente ouvintes, mas praticantes das Sagradas Escrituras. Neste momento nós vamos estar passando para os nossos pedidos de oração. E os meus pedidos são para que Deus esteja conduzindo a vida da nossa igreja, da nossa liderança. Agradecer ao Senhor porque Ele tem guardado a nossa vida, guardado a vida da nossa igreja, guardado a vida daqueles também que passam por algumas enfermidades, e Deus tem aí, com o seu poder, restaurado a saúde dos nossos irmãos. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Quero agradecer também pela minha família, que Deus esteja abençoando, continuar também abençoando a vida da minha esposa, da Sara, que a gravidez, a Isabela venha com muita saúde, continue crescendo com muita saúde, e abençoar a vida dos meus filhos também. Que Deus continue nos guardando. Vou passar para Maria Clara, depois a Maria Clara pode passar o microfone também. Eu quero pedir oração pela minha família, por todos os enfermos, e também que Deus esteja dando sabedoria para as autoridades, que esteja fortalecendo nossa vida espiritual também. Eu quero pedir pela minha família, pelo meu avô João, que está se recuperando, e também pelo prefeito, que ele está fazendo boas escolhas, que logo, logo o Covid possa acabar na nossa cidade, nas outras cidades e no mundo também. Nós queremos colocar a vida da Dona Aparecida diante de Deus, agradecendo pelo que Deus já fez e que ela possa se recuperar por completo. Agradecer também pela recuperação que o João já tem tido e também pelo Giovanni, filho da Dona Ana. E vamos também, provavelmente ele recebe alta amanhã, E também vamos orar pelo conselho da igreja. Queria pedir para a gente estar orando pela Sônia. A
Sônia está enferma, né? Uma ex-vizinha de Uberlândia. E, assim, teve um problema até bobo, cara. Teve uma queda, mas depois isso se agravou bem. E agora ela está se recuperando. Então é Sônia Tostes. E também o Gabriel, que fez uma cirurgia recente para retirada de um câncer. E a mãe dele tem pedido para nós, filho da Eleusa, lá de Uberlândia também, está se recuperando. Samuel tem como pedido? Eu vou pedir o nosso irmão que esteja vindo à frente e orando ao Senhor, colocando também os nossos pedidos diante do nosso Deus. Pode vir aqui. O pessoal está assistindo, vê o Senhor também. Ó Deus, nós agradecemos muito por poder vir até a tua casa. Ó Deus, por poder louvar o Senhor. Ó Deus, por poder ouvir a tua palavra. Ouvir, ó Deus, a meditação na tua palavra, ensinamento, ó Pai. Que esse ensino realmente nos transforme, ó Pai, que nós possamos ser cada dia mais, ó Deus, parecidos com Jesus. Que o Senhor tome os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, e os faça cativos do Senhor. Nós te agradecemos por poder confiar ao Senhor todas as nossas petições, ó Deus, todos os nossos problemas, ó Pai, as nossas enfermidades. E nós oramos por tudo que foi pedido aqui, irmãos que estão se recuperando. Nós te agradecemos, ó Pai. Pedimos por consolo, ó Deus, por aqueles que estão enlutados, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha a visitar cada família da igreja. Visitar cada filho teu nessa cidade, ó Deus, para que se desperte para o Senhor. Para que, ó Deus, cada dia deseje a tua presença, deseje, Senhor, ouvir a tua voz. E assim, ó Deus, ele possa anunciar o teu amor, a sua graça, ó Deus, a sua misericórdia. E assim, ó Deus, através da transformação de cada vida, de cada família, o Senhor vai transformando essa cidade. Ó Pai, nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. No grupo da igreja, teve algum pedido nas transmissões? Não? Tá. Vamos ter mais uma oração nesse momento para a gente poder encerrar o nosso trabalho nessa noite. E eu quero pedir o Natan que esteja orando a Deus neste momento. E assim nós vamos dar por encerrado nossa reunião de oração. Pode vir à frente. Meu Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado que você está cuidando dos irmãos, ó Pai, que estão aqui na igreja, ó Pai, dos irmãos que estão em casa, Pai. Ó Pai, muito obrigada, Pai, que o Senhor esteve cuidando aqui, ó Pai, dos irmãos que estão enfermos, ó Pai, e aqueles que estão se recuperando, ó Deus. Ó Pai, esteja, ó Pai, com cada um, ó Pai, que está aí na sua casa, ó Pai, que teve um pedido em seu coração, ó Pai, mas não colocou, Pai, nem no grupo, ó Pai, nem apresentou, ó Pai, ao Senhor, mas o Senhor sabe, ó Pai, o que eles pediram, ó Deus. Que o Senhor esteja realizando, ó Pai, se for da tua vontade, os pedidos que foram colocados aqui hoje, ó Pai, e os que não foram colocados. Ó Pai, esteja com os irmãos enfermos e os que não estão enfermos, ó Pai, mas que não estão podendo vir à igreja. Ó Pai, muito obrigado, porque Tu és Deus santo, Deus glorioso, Deus benigno, Pai, Deus de louvor. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe e que faça essa palavra ser prática em nossa vida diária. Deus nos guarde e abençoe também a você que nos acompanhou pelas redes sociais. Que esteja guardando a sua vida e a sua família também. Deus abençoe.